Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical a lição de número 6, Sardes, a igreja apática e irrelevante. Antes de nós começarmos o estudo da lição, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, clicando no sininho para receber as notificações. Ao mesmo tempo, não se esqueça de se inscrever no Instagram, a fim de que vocês possam aproveitar os conteúdos que eu venho postando normalmente. Sardes, a igreja apática e irrelevante. O texto que vai basear o estudo da lição de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Que diz o seguinte, o texto de Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu Espírito dirige o nosso espírito para que falemos as coisas que interessam a ti, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que ilumines a nossa mente e abras o nosso coração para recebermos a instrução da tua palavra. Dá-nos a tua graça, a tua paz, o teu perdão. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, hoje e eternamente. Amém. Sardes, atual Sardes, capital do antigo reino da Lídia. Era uma cidade de grandes riquezas e de fama. Sua acrópole, uma cidadela natural no esporão norte do Monte Timolo, ficava 457 metros acima do vale em que estava situada. Sardes era caracterizada por um paganismo sofisticado. O fato de a perseguição não ser mencionada provavelmente reflete a condição segura da comunidade judaica. Os seguidores de Jesus coexistiam pacificamente com a comunidade da sinagoga e com a elite governante da cidade. Desacostumados com a oposição, eles se acomodaram em sua relação com o mundo. Seu estado espiritual, indiferença, impedia-os de perceber que o poder da ressurreição de Jesus estava à disposição deles. Em primeiro lugar, nós temos o diagnóstico a respeito da igreja que estava situada em Sardes.
os crentes mortos, os crentes quase mortos e os crentes vivos. Eram esses três tipos de cristãos que existia na igreja de Sardes. A igreja entendia a si própria como uma igreja próspera espiritualmente. Pelas pessoas de fora, ela era muito bem conceituada, porque era próspera financeiramente. Porque a cidade de Sardes era um importante centro industrial de produtos de lã e de tinturaria e tinha estradas importantes. Então, era uma cidade próspera economicamente. Por isso que a igreja também participava dessa prosperidade econômica. As indústrias de Sardes geravam renda e movimento na cidade. E a igreja refletia esses fenômenos socioeconômicos. Mas o Senhor fez um diagnóstico em relação a ela. O primeiro diagnóstico: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Aqui no verso 1 do capítulo 3. Tens nome de que vives e estás morto. O Senhor confronta a maioria dos crentes espiritualmente mortos. Ou melhor, estão dormentes, entorpecidos, sonolentos, frios, estáticos, apáticos, acomodados, despreocupados, insensíveis, sem relevância alguma. Para os crentes nessa condição, o apóstolo Paulo diz, na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Os crentes mortos da igreja de Sardes. O segundo tipo de crente, os crentes quase mortos. Havia os crentes mortos, que tinham se apagado completamente na fé. Os crentes quase mortos, o Senhor diz, no verso 2, sê vigilante, ou seja, fique atento, preste atenção, cuide-se, sê vigilante e consolida. Consolidar é fortalecer, reforçar, dar solidez. E consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, fortalece o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Então, os crentes quase mortos, eles estão vivos, mas precisam ser fortalecidos antes que morram. Livrem-se das paixões mundanas, sejam diligentes, virtuosos, conhecedores, perseverantes, piedosos, fraternos e amorosos. Não sejam inativos, nem infrutuosos, mas progridam, cresçam, se fortaleçam espiritualmente. Esse é o pensamento e a palavra, esta é a palavra de Jesus para os crentes quase mortos que havia na igreja de Sardes. Em seguida, o Senhor fala também para o terceiro tipo de cristão da igreja de Sardes, os crentes vivos. O terceiro diagnóstico. O verso 4 diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esses são os crentes vivos, aqueles que não contaminaram as suas vestiduras
e andarão de branco junto comigo. Nós sabemos que o branco é o símbolo da pureza. Quando o Senhor diz que não contaminaram as suas vestes, ele está falando a respeito das vestes espirituais. Ele está falando do aspecto espiritual dos cristãos. Então, eles não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Ou seja, as suas vestes espirituais estão limpas, estão puras. As suas ações, as suas obras não os colocaram na lama do pecado, mas os mantiveram com as vestiduras limpas. Então o Senhor Jesus diz a essas pessoas, essa minoria, vejam que são 3 tipos. 1/3 da igreja estava viva. 2/3 ou estava morta ou estava para morrer. Essa era a situação da igreja de Sardes, ou morta ou para morrer, esses 2/3 da igreja. Mas 1/3 da igreja, a minoria de crente, estava viva. Não comprometeu a fé no meio desse ambiente pagão, desse ambiente mundano, e permaneceu fiel a Jesus Cristo. Esses crentes eram operosos na obra do Senhor e permaneciam leais ao Senhor. O apóstolo Paulo louva esse tipo de crente, dizendo o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade e firmeza da vossa fé, da abnegação e do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo elogia esse tipo de crente, falando aos Tessalonicenses. E a igreja de Sardes tinha também essas pessoas que eram leais ao Senhor, fervorosas na fé e operosas na obra do Senhor. Existem 2 tipos de morte espiritual. Um tipo de morte espiritual, que é a condição dos ímpios. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. O outro tipo de morte espiritual é a condição infrutífera e sem iniciativa de operar, de agir na obra de Deus. Muitos dos crentes, dos cristãos, vivem nessa condição de aparente morte espiritual. Por quê? Porque estão parados, apáticos, infrutíferos na obra do Senhor. Nós não podemos dizer que a morte espiritual que eles estão experimentando é a mesma morte espiritual dos ímpios que vão para o inferno. Mas é uma aparente morte espiritual que parece que eles estão mortos espiritualmente, muito embora haja neles o sopro da vida, haja neles a respiração, mas estão como que em coma espiritual. Então o Senhor Jesus, por causa dessa condição da igreja, vem com uma exortação, chamando a atenção da igreja. O Senhor diz àquela igreja, sê vigilante. A exortação, o puxão de orelhas, o exortar, o chamar a atenção. A cidade de Sardes foi tomada 2 vezes por falta de vigilância, por falta de cuidado na segurança da cidade. A cidade era protegida por montanhas e por causa disso a população se sentia protegida e não se preocupava com a chegada de invasores. Este espírito
de desatenção com a segurança estava arraigado também no seio da igreja, de tal modo que o Senhor a exortou a ter atenção, a ser vigilante, como está no verso 2 do capítulo 3. Ser vigilante, seja atenta, ponha sentinelas para vigiar, seja vigilante. O que é que significa ser vigilante? Significa ter atenção para não cair em tentação. Tentação da carne, do mundo e do diabo. Os crentes têm de vigiar, porque nós sabemos que a vinda do Senhor é como vem um ladrão de noite. Temos de estar atentos, vigilantes, prontos para receber o Senhor. E a nossa vida deve ser diariamente de vigilância, de atenção, de cuidado, para não cairmos em tentação e nos deixarmos levar pelos ardis do adversário. Ser vigilante. A segunda parte da exortação, lembra-te, está no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, lembra-te. Lembrar significa trazer à mente aquilo que você ouviu. Ele diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Aquilo que a igreja aprendeu, recebendo como instrução, e ouvido. A fé vem pelo ouvir, nós sabemos. Então a igreja ouviu o ensino, a igreja aprendeu, recebeu o evangelho, recebeu a instrução, mas estava esquecido daquilo que devia fazer. E o Senhor Jesus diz, lembra-te do que tens, pois do que tens recebido e ouvido. A sequência da exortação, lembra-te, ser vigilante primeiro, lembra-te, arrepende-te. Ponto mais importante da exortação é arrepende-te. Está ainda no verso 3. Guarda-o e arrepende-te. Os crentes estavam satisfazendo a vontade da carne. Eles precisavam lembrar-se do que aprenderam e praticar as obras que aprenderam, que deveriam praticar. Mas eles estavam frios, apáticos e acomodados, sem relevância. Em ambos os casos, é preciso que eles voltem a ficar alertas, atentas e praticar aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor deixou para ser obedecido e realizado pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Eles precisavam deixar de viver como a sociedade daquela cidade vivia. Precisavam viver separados do mundo e não estar de acordo com as obras do mundo, com as obras da carne. Após a exortação, o Senhor Jesus diz ainda no verso 3, se não vigiares, se não ficares atentos, se não ficares vigilantes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o Senhor Jesus, além de mandar ser vigilante, informou a eles que eles deveriam ter atenção, porque o Senhor poderia vir em hora que eles não esperavam. Portanto, o Senhor não os deixou
desinformados a respeito do que poderia acontecer com eles. Mas o Senhor disse: virei contra ti como um ladrão, e de modo algum saberás ou conhecerás a hora em que virei contra ti, ou seja, contra os crentes daquela igreja. O Senhor Jesus vem, se os crentes não vigiarem, irão ser pegos como serão pegos os ímpios, despreocupados, como o mundo do tempo de Noé, como o mundo do tempo de Sodoma e Gomorra. E também receberão o prêmio por aquilo que praticaram, assim como os ímpios também. Os não regenerados, aqueles que não seguem o Senhor, receberão castigo, a pena eterna. Mas o Senhor também tem para essa igreja uma bênção, tem para essa igreja uma promessa. Em terceiro lugar, qual é a promessa que o Senhor tem para a igreja? Verso 5, a partir do verso 4. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As pessoas, como o Senhor diz, que não contaminaram as suas vestiduras. Os crentes que não contaminaram as suas vestiduras andarão de branco com ele, porque são dignas de andar de branco. São espiritualmente limpas e poderão estar na presença do Senhor. Essa promessa que o Senhor faz tem 3 etapas, ou 3 aspectos. O primeiro deles é que esses crentes, esses cristãos, andarão de branco junto com ele. Ora, por causa da industrialização daquela cidade, que trabalhava com tecidos, trabalhava com tintas que coloriam os panos, Jesus usou para aquela igreja uma linguagem que eles entendiam. E, metaforicamente, o Senhor Jesus usou a roupa branca, ou a cor branca, para indicar a pureza dos crentes leais ao Senhor. Aqueles que não contaminaram as suas vestiduras, porque são dignos de estar com o Senhor. E veja que ele diz no verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Seguindo aquilo que eu acabei de dizer. O vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, será vestido de vestiduras brancas. E o Senhor diz mais: tem o nome no livro da vida. Ele diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não vai apagar o nome deles do livro da vida. Estão escritos ou inscritos no livro permanentemente, para sempre. Por quê? Porque o Senhor não irá apagar o nome deles do livro da vida. E tem mais. Terceiro aspecto. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eles andarão de branco junto com o Senhor, usarão vestiduras brancas, têm o nome escrito no livro da vida, e o Senhor confessará diante do Pai o nome deles.
do Pai dos anjos, o nome deles, eles têm a garantia da vida eterna. Quais são esses? Aqueles crentes que se mantiveram fiéis. São aqueles que o Senhor chamou, aqueles que ainda vivem, os crentes que não contaminaram as suas vestiduras, os crentes vivos daquela igreja, que ele chama de umas pessoas, poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, meus irmãos, essa era a situação da igreja de Sardes. Uma igreja que se situava numa cidade próspera, mas uma igreja que não era tão próspera espiritualmente. Por quê? Porque estava se envolvendo com as condutas mundanas dos habitantes daquela cidade. E por se envolver com as práticas da sociedade de Sardes, eles estavam adotando as mesmas práticas daquele povo. Começaram a esfriar na fé, começaram a se esquecer do evangelho que aprenderam e começaram a não ser mais relevantes na cidade. Começaram a ser o mesmo que era o povo ímpio da cidade. Um terço da igreja já estava com a morte espiritual, ou seja, aquela morte que eu disse que era a morte espiritual aparente, que não dava sinal de vida, muito embora ainda tivesse algum fôlego. A segunda parte daquela igreja eram os que estavam quase mortos. Ainda tinham alguma obra, algum movimento, mas era muito pouco. Mas umas poucas pessoas, como o Senhor mesmo disse, era a minoria, uma terceira parte da igreja, se mantinha fiel, que era justamente essa minoria que sustentava a igreja a ponto do Senhor Jesus as elogiar, dizer que elas tinham o nome escrito no livro da vida e seriam confessadas diante do Pai e dos anjos. Então, meus irmãos, será que nós conhecemos igrejas assim hoje em dia? Será que a igreja de Sardes tem algum paralelismo com a igreja atual? Será que nós podemos considerar a igreja cristã de hoje parecida com a igreja de Sardes? Será que nós mesmos, nas igrejas que nós frequentamos e fazemos parte, não temos visto, não temos participado desses três tipos de cristãos? Cristãos mortos, cristãos quase mortos e cristãos vivos. Cristãos que são inoperantes, não fazem nada, frequentam a igreja só como um clube social. Cristãos que fazem alguma coisa, mas é muito pouco para o que o Senhor espera de nós. Mas graças a Deus que também sabemos e vemos cristãos que fazem diferença. Principalmente numa época dessa, na qual nós estamos vivendo. Que praticam obras de amor cristão, que intercedem pelos necessitados, pelos enfermos, por aqueles que precisam de ajuda, de consolo, que precisam de um gesto de amor do cristão. Que nós não sejamos igual aos crentes da igreja de Sardes, que estavam mortos, ou que estavam
para morrer, mas que o Senhor, mesmo assim, os chamou a se consolidarem, a se arrependerem e praticarem as obras da fé, mas que sejamos nós, da Igreja de Cristo contemporânea, crentes ativos, frutíferos, operosos, perseverantes, cristãos que tenham verdadeira fé, que vivam para a obra do Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, a nossa exortação para a igreja no dia de hoje. O Senhor diz: lembra-te, guarda, arrepende-te, para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor diz: aqueles que vencerem andarão de branco, terão ou têm o nome no livro da vida e terão seu nome confessado por Jesus diante do Pai. Se a realidade da igreja em Sardes é a realidade da igreja contemporânea, da igreja de hoje, nós devemos alertar, devemos ser vigilantes para que saímos dessa condição, estejamos de acordo com a vontade do Senhor para a sua igreja. Que Ele nos abençoe hoje e eternamente. Amém.